Amém? Amém, meu Deus. Deixa eu contar o que aconteceu para vocês. Eu estava gravando aqui a ministração, né? E de repente o celular parou de gravar, então eu tinha gravado umas 30 minutos, já tá no meio da ministração, já partindo pro final. E eu vi que eu tenho aqui uma visão, né, do celular, eu vi que ele parou de gravar. E tudo que eu gravei foi corrompido. Ok? O arquivo corrompeu. O cartão de memória que estava no celular corrompeu o arquivo. Mas é para honra e glória do Senhor, então eu estou começando novamente. Ok? Amém! Olá, tudo bem? Como está você? Espero que ótimo. Irmãos, eu estou aqui hoje para gravar esse vídeo. Eu espero que seja uma palavra abençoadora para a sua vida. Amém? Vamos lá. Querido Deus, Pai Celestial, eu não sei qual é o mistério que o Senhor tem para a minha vida e o quão grande o Senhor quer me provar, mas eu tenho passado por umas provações aí com essa situação de YouTube, tenho passado umas situações aí com o celular, com o notebook, e tenho me enfurecido às vezes eu acredito que o Senhor não está comigo, mas eu acredito que é para a sua honra, a sua glória. Então eu te peço perdão, Senhor, pelas vezes que eu fiquei nervoso e pelas vezes que eu fiquei triste. Eu quero dizer que é para ti, não é para mim, então diminua eu, mas que a sua palavra seja viva, Senhor. Eu estou aqui para falar da sua palavra, eu estou aqui para falar daquilo que o Senhor deixou para nós e que eu possa fazer isso, Senhor, com o discernimento do teu Espírito Santo. Diminua os céus e use meus lábios. Eu sou todo seu, Senhor. Amém. Amém. Começando de novo. Para vocês, agora está só começando, mas para mim é começando de novo, tá? Eu acho que eu estou até meio... Não tem melhor angulação, entendeu? Eu tentei fazer uma angulação melhor, mas quando eu for ler o texto eu saio, você acompanha a leitura e eu volto. Aí, que massa. Chama-se rodinha, tecnologia nova, ó. Cadeira com rodinha. Amém? Vamos começar agora com a leitura do Salmo 1. Uma palavra linda, uma palavra direta, uma palavra que veio de encontro ao meu coração e veio de encontro à minha mente, para que eu gravasse essa palavra. Eu tinha outro texto para gravar, mas o Senhor tocou meu coração para gravar essa palavra. Então eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor manda. Tudo isso aqui é para a honra e glória do Senhor, irmão. Eu não quero ser exaltado. Quando você for fazer um elogio, por favor, faça um elogio para o Senhor, para Deus, não para mim. Eu não sou nada, sou apenas um instrumento na mão do Senhor. A minha tradução é a tradução King James, ou Bíblia do Rei James, atualizada. É a versão que eu mais gosto, é a versão que eu mais uso. E às vezes eu mudo a versão porque, por incrível que pareça, como a gente cria a mentalidade cristã com alguns textos, quando você lembra de um texto bíblico durante uma ministração ou durante um estudo, eu nunca lembro o texto na versão King James. Eu lembro sempre o texto na versão Almeida, porque é a versão que eu usei a vida inteira e faz uns 5, 6 anos que eu comecei a usar King James. Mas amém, o entendimento do texto é o mesmo, talvez a escrita esteja um pouco diferente. Amém? Ó, vou sair para ler. Amém. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Pai, essa é a palavra que o Senhor nos deixou e essa é a palavra que eu quero me aprofundar agora, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo, existem várias versões da Bíblia, né? E na versão King James diz, abençoado com felicidade. Na versão Almeida atualizada diz, bem-aventurado. E na nova versão internacional diz, como é feliz aquele que... Em todas as versões nos dão um só entendimento. A felicidade é uma bênção, ok? A Bíblia nos ensina, através desse texto, como você tem uma vida feliz.
E eu acho que é importante a gente viver feliz. Porque já é difícil a nossa vida, vamos ser sinceros, né, irmão? A gente tem que trabalhar, tem que correr atrás, a gente sente dor, sente canseira, sente fome. A nossa carne é maldita, nos faz pecar, nos faz ter ira, nos faz se sentir abandonados, às vezes a carne quer lutar contra o seu sentimento. Às vezes você é uma pessoa que tem um sentimento bom, mas a carne faz com que nós nos distanciamos do Senhor. Por isso que o Senhor deixou a sua palavra viva e eficaz para que nós possamos nos aproximar dele, deixar a nossa carne de lado e viver pela vontade do Senhor e ter uma vida feliz, irmão. Eu sou um homem feliz. Eu me converti em 2006 e eu não tinha nada. Eu estou usando os exemplos materiais, mas eu não tinha nada. Hoje eu tenho uma vida, hoje eu tenho um patrimônio, hoje eu tenho coisas. Por quê? Eu busquei a Deus primeiro e Deus foi me concedendo as coisas. Eu precisei de uma casa, Deus me concedeu uma casa. Eu precisei de um carro, Deus me concedeu o carro. Mas não foi assim, top C. Deus abriu a porta, eu entrei e estou lutando, irmão. Estou lutando, estou na batalha, igual você. Acorda às 5 da manhã e chega às 6 horas da tarde. Ok? Nós estamos aqui e é assim que nós vamos viver. Porque esse é o mundo. Mas você, quando está diante de Deus, você não pertence ao mundo. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. A Bíblia nos ensina como ser uma vida feliz. Deus promete te abençoar se você seguir 3 conselhos direto. Os 3 conselhos que Deus deixou no versículo 1 do Salmo 1 é o caminho para que você tenha uma vida feliz. Deus promete te abençoar. Você pode se assentar na roda dos escarnecedores ou na congregação dos santos, que é o final do Salmo 1. Você também pode ter a opção de não querer fazer essas coisas e viver como está. É uma opção sua. O médico não pode chegar e te obrigar a se medicar, a se internar. E as pessoas, os crentes, também não podem te obrigar a ir para a igreja para buscar e melhorar a sua vida. É a sua opção e sua decisão. Para isso você tem que viver as escolhas da sua vida. Pois todas as nossas escolhas refletem o nosso comportamento. Quando você decide algo na sua vida, você está decidindo se comportar daquela maneira. Então a sua decisão hoje vai refletir no seu comportamento do futuro. Se você ouvir o conselho do ímpio, vai acabar entrando na prática do pecado e depois vai começar a zombar do Senhor. É uma escala, irmão. Ouvir, praticar, se assentar. É progressivo, um abismo levando a outro abismo. Cada vez mais se aprofundando na lama, cada vez mais se aprofundando no charco de lama. Em vez de você se aprofundar nas águas vivas do Senhor, você está se aprofundando num charco de lama. E Deus veio de encontro a isso, conhecendo o homem, e falou, quer ser feliz? Eu tenho 3 conselhos para você. Primeiro conselho. Seguir o conselho dos ímpios. O que é um ímpio? Vamos lá. Tradução. Ímpio é a pessoa que não se relaciona com Deus. A Bíblia diz, ímpio é a pessoa que não se relaciona com Deus. E existem várias maneiras de não se relacionar com Deus que eu não vou me introduzir, mas imagina, a pessoa decide, ela não quer se relacionar com Deus, ninguém vai obrigá-la a se relacionar com Deus. O relacionamento do homem caído é com o mundo, e por isso seus conselhos são impuros. Então aquele homem que não se relaciona com Deus, ele se relaciona com o mundo. E os conselhos que vêm do mundo são impuros. Vou dar um exemplo clássico. Clássico esse exemplo. Eu estou na igreja há alguns anos, né? E já tive trabalho com casais, já participei de culto com casais. Eu sou casado já há 9 anos, graças a Deus, com uma mulher, minha única esposa. Vai ser minha única esposa até o fim da minha vida ou o fim da vida dela. Então, a gente aprende uma coisa interessante na igreja. Quando você tem uma dificuldade com os casais, que existe uma briga, teve uma discussão. Discutiram, brigaram, não chegaram ao entendimento, pede socorro da igreja. A igreja senta, ouve os dois lados, dá um puxão de orelha e bota os dois para se resolver.
Esse é o conselho santo. É o conselho que possui sabedoria divina. Nós precisamos entender que o conselho dos ímpios não possui sabedoria divina. Mas o conselho dos santos, e santo é aquele que se afasta do mundo e vive lutando contra a sua carne a fim de agradar a Deus e ter o Espírito Santo, esse é santo. É a pessoa que não se relaciona com o mundo. Ele consegue ter uma sabedoria divina para poder te dar um conselho. Deixa eu só mudar isso aqui um pouquinho para cá, que eu estou batendo a mão direto aqui. Amém. Então, quando a pessoa é um ímpio, ela não se relaciona com Deus, e o casal briga, e o cara vai pedir um conselho para o amigo dele, e o amigo dele não é relacionado com Deus, qual que é? Separa. Divórcio. Esse é um conselho que não tem sabedoria. Então, não existe sabedoria divina no conselho dos ímpios, pois eles não se relacionam com o eterno. Os seus conselhos são sempre baseados em seu próprio entendimento. Eu acho, eu penso, eu acredito. O homem caído, o homem ímpio que não se relaciona com Deus, os seus conselhos são baseados naquilo que ele pensa que é verdade. A gente encontra diversas pessoas que se acham os sábios, possuidores de todo conhecimento, e realmente existem pessoas que são intelectuais com conhecimento pleno das coisas. Mas vamos entender um pouquinho como que é isso? 1 Coríntios 1, 19 e 20. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Entendeu? Esse conhecimento que tem do mundo, das coisas do mundo, para Deus é uma loucura. Em que vai engrandecer sua vida você saber quanto que é o decaimento de um átomo? Quanto que vai engrandecer a sua vida saber qual a distância da Terra até Júpiter? Em nada, irmão. Proveito nenhum. Mas imagine o quanto vai engrandecer sua vida saber que o poder da oração é capaz de transformar o seu pensamento. Enquanto vai saber que quanto mais você busca Deus, mais Deus se aproxima de você. E isso tem proveito porque você transforma a sua vida. Você deixa o status de criatura e se torna filho de Deus. A verdadeira sabedoria é uma bênção derramada sobre a sua vida, e você não vai encontrar isso no conselho dos ímpios. Provérbios 3, versículos 13 e 15, diz assim, vou sair um pouco da frente para poder ler. Provérbios 3, 13 ou 15. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e a pessoa que encontra o entendimento, pois a sabedoria é muito mais proveitosa que a prata, e o lucro que ela proporciona é maior que o acúmulo de ouro fino. Mais preciosa é do que os rubis mais puros, e tudo que podes ambicionar não é comparável a ela. Tudo que você quer na sua vida, tudo que você deseja na sua vida, não se compara a você ter a sabedoria de Deus derramada sobre você. A verdadeira sabedoria, irmãos, é ter o conhecimento vivo e pleno do Senhor. Provérbios 8, 1 e 2 diz assim: a sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados, junto ao caminho nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. A sabedoria clama para que você tenha um discernimento do conhecimento de Deus. Que você saiba que quando você olha para o céu, você não vê apenas um fundo azul. Quando você eleva os seus olhos, você vê o Senhor que te guia, o Senhor que te protege. A sabedoria clama para que você tenha o conhecimento e adquira o discernimento.
Quando você tem um discernimento, você consegue diferenciar o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. A sabedoria clama para que você erga a sua voz aonde você estiver. Na sua casa, você pode pegar o seu celular agora e gravar uma mensagem com uma pessoa. Fulano, estou gravando aqui para você, dizer que você é uma pessoa importante, que você é meu amigo, que eu amo você. De vez em quando eu faço isso. A sabedoria clama por você, porque um dia a sabedoria sentou em um monte e nos ensinou o caminho, a verdade e a vida. A sabedoria clama, pois ela andou pelo caminho nos ensinando. A sabedoria clama, pois ela é a vida. A sabedoria plena do conhecimento de Deus tem um nome acima de todos os nomes. E o seu nome é Jesus Cristo. E isso você não vai encontrar no conselho dos ímpios. 1 Coríntios 1:24 diz assim: Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então você não quer ouvir o conselho dos ímpios? Quer ser feliz? Falar assim, não, eu quero ser feliz, eu vou ouvir o que o céu está falando. Nossa, ouvir o conselho dos ímpios, né? Quem que é o ímpio? É a pessoa que não se relaciona com Deus. É a pessoa que fala, eu acho, eu penso. Não é a pessoa que te dá um conselho sábio, um conhecimento derramado de sabedoria divina para fazer assim, não, a palavra diz isso, o Senhor diz isso. E como que eu vou encontrar essa sabedoria divina? E o seu nome é Jesus Cristo. Então você não quer ouvir o conselho dos ímpios, você tem que começar a ouvir Jesus Cristo na sua vida. Através da presença do Espírito Santo, através do seu clamor, através do que você decide na sua vida. O único relacionamento que você vai ter com o mundo é cumprir o ídolo e levar a palavra do Senhor. Porque você passa a ser um possuidor da palavra de Deus. E quem aconselha é você, cristão. Quem vai dar conselho para o mundo é você, crente. É você, possuidor da palavra de Deus. É você que se relaciona com o Senhor. E não vai ouvir o conselho dos ímpios. Amém? Que essa palavra seja bênção na sua vida. Que essa palavra seja algo grandioso, engrandecedor. E que você possa ter o conhecimento pleno do Senhor. Amém? Continuando a palavra. Segundo conselho que o Senhor te dá. Nós já entendemos que o primeiro conselho é não se relacionar, não ouvir o conselho dos ímpios. Né? Ímpio é a pessoa que não se relaciona com Deus, é a pessoa que vai falar da carne dele, é a pessoa que não tem uma sabedoria divina. E nós descobrimos que a sabedoria divina é ter o conhecimento de Deus e que essa sabedoria é Jesus Cristo. E agora nós vamos partir para o segundo conselho. O segundo conselho é um mais direto. Não se deixar influenciar pela conduta dos pecadores. É interessante que a gente ouve uma frase, pelo menos eu já escutei várias vezes, uma frase que diz assim: se Deus existisse, não haveria fome, não haveria guerras, não haveria doenças. E normalmente a pessoa que não crê em Deus, ele tem esse argumento para justificar a sua falta de crer em Deus. Só que quando você ouvir isso, irmão, leia esse texto aqui, decore ele, guarde ele no seu coração. Nós vamos se aprofundar um pouquinho nele, mas olha só o que diz a palavra. Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido para que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. E por isso que isso ele não lhe darás ouvido. Por isso ele não lhe darás ouvido. Olha que tremenda essa palavra, irmão. Eu fico pensativo quando eu li esse texto, assim, quando eu me aprofundei um pouco nesse texto, que eu falei, puxa vida,
A resposta que eu nunca tive estava na Bíblia. Porque o texto é claro, não é Deus que não quer fazer, é o pecado que impede o agir de Deus em nossas vidas. É o pecado que faz com que Deus não haja na nossa vida. O pecado é a desobediência da palavra. É desobedecer o que Deus diz. Deus diz, não ouça o conselho dos ímpios. Você vai lá e ouve. Pronto, você desobedeceu. Você foi contra a palavra de Deus. Sabe como é que você sabe o que é pecado? Vou te dar um exemplo prático. Pensa que você vai fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Ah, eu vou escrever aqui. Estou escrevendo aqui, ó. Olha, escrevi. E aí? Atitude dessa. Você escreveu. Você fez alguma coisa. Isso que você fez pode ser posto num telão e mostrar para todo mundo? Pode ser posto num telão e a sua família vê? Pois é, irmão. Se não pode, então é pecado. Põe isso na sua cabeça, no seu coração. Se tem que ser oculto, que se tem que ficar escondido, é errado, irmão. Então o que é o erro? O erro é você é errado. Vamos agir certo, vamos fazer o que é correto, vamos seguir a palavra de Deus para que nós possamos ser felizes, amém? Nós temos que entender um detalhe sobre o pecado. O pecado ele não vai chegar na sua vida mostrando que é sou um pecador! Cheguei! Não, ele não vai chegar mostrando que ele é o pecado. Ele também não vai mostrar qual que é a consequência dele na sua vida. Sou o pecado e se você me usar, e se você fizer o que eu quero, isso vai acontecer na sua vida. Não, irmão, o pecado não vai chegar dessa maneira. O pecado ele vai chegar aos poucos. Ele vai chegar de mansinho. Ele vai se aproveitar de um detalhe que você deixou. Ele vai se aproveitar de uma vaga que você deu. Ele vai chegando aos poucos e vai te empurrando meias verdades. Vamos partir para a origem do pecado? Descrito na Bíblia? A serpente, no jardim do Éden. Ela chegou apenas conversando. E aí, Eva, como é que tá? Beleza? Então, nossa, tá gostoso hoje, né? Fresquinho, tá nem frio nem calor. 23 graus, uma brisinha, né? Gostoso, dá pra ficar de blusa, dá pra ficar de camiseta. E ela foi dando atenção. Tradução minha, tá? Versão minha. Tô floreando o que aconteceu. Ela chegou chamando a atenção. A primeira coisa que o pecado vai fazer na sua vida é chamar a sua atenção. Porque ele vai questionar se você tem a palavra ou não. Deus havia dado uma ordem. E a palavra de Deus ela é viva, eficaz e direta. Ok? Deus deu uma ordem. Vamos lá? A ordem de Deus? Vou ter que sair daqui porque ele pega até aqui embaixo. Gênesis 2, do versículo 15 ao versículo 17. Assim Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza, morrerás. A ordem de Deus era simples. O jardim do Éden está aqui, tudo que tem aqui é para você, mas aquela fruta ali do conhecimento do bem e do mal, aquela você não come. Presta atenção nesse detalhe, Conhecimento do bem e do mal. Comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore do jardim, contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. A ordem era direta. A ordem era clara e específica. Em tudo que o Senhor faz. Deus não vai te dar uma direção errada. Você vai subir, vai dar 3 rodadas para a esquerda, 4 rodadas para a direita. Depois que você fizer uma cambalhota, você pega a direita. Não. Deus vai falar para você assim, vai e vira a direita. Você que tem um relacionamento com o Senhor, você que já tem um aprofundamento da palavra de Deus, você nunca passou por isso?
Eu estou falando para crentes e descrentes. Eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra do Senhor e estou falando para pessoas que estão se adentrando nessa palavra do Senhor. Talvez seja o seu primeiro encontro com a palavra do Senhor. Amém. Mas eu estou falando agora para pessoas que já se relacionam. Estou falando de mim para vocês. Tudo que eu falo, irmão, eu uso meus exemplos, ok? Às vezes eu cito um exemplo de outra pessoa em sinal de comparação com aquilo que a gente vive. Nunca teve esse negócio de você estar tipo, no espírito de oração, dirigindo. Aí o Espírito Santo vem e fala para você, ó, não vai por essa rua, vai pela outra. E aí o que eu faço? Eu vou pela outra. Porque é claro o entendimento daquilo que o Senhor está falando para nós. A direcionamento que o Senhor dá, que o Espírito Santo dá, é claro e nítido. Eu vou pela outra rua. Eu não sei o que vai acontecer se eu continuasse reto. Porque o Senhor não quis que eu passasse por ali. O Senhor quis que eu virasse. Lembre-se, quando o povo de Israel foi libertado da escravidão, Deus tirou eles de um caminho, pois eles iam passar perto de uma guerra. Então, para eles não passarem perto da guerra e se assustarem, Deus fez eles fazer uns contornos. Então, às vezes, é só isso que Deus quer de você. Ouça qual é a direção que Deus quer para você. A pergunta que a serpente fez para Eva sobre todos os frutos. Vamos para o texto? A serpente era o mais astuto, guarde esse termo, astuto, de todos os animais do campo, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isto mesmo que Deus falou? Não vos podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Nenhum dos frutos? Foi isso que Deus falou? Deus não falou nenhum dos frutos. Ok? Então, qual que foi a resposta de Eva? Eu não fiz o slide da resposta de Eva, mas vou ler na Bíblia aqui. Tá? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 2. A serpente fez a pergunta ali, né? Ó. Não pudeis comer nenhum dos frutos? Aí Eva responde. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Ela disse que Deus disse. Não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Não morreis, não morra. Vamos ver o texto aqui? Não comerás. Ok? Da árvore do conhecimento. Deus em nenhum momento falou para ela não tocar. O que Eva fez? Eva floreou a palavra. Eva colocou algo que não tinha na palavra e ainda disse Deus. Não vou polemizar, mas a gente vê isso no mundo de hoje. Cabe a você ter o discernimento e o entendimento daquilo que é certo e o que é errado. Eu vou seguir um exemplo muito grande assim. O povo é crente. Nós, seres humanos que buscamos a presença do Senhor, nós aprendemos a nos relacionar com o Espírito Santo e se tornamos cristãos. Através de Cristo nós se relacionamos com o Espírito Santo. O que afasta o povo, às vezes, são as igrejas, as placas, os usos e os costumes. E eu posso afirmar isso porque eu assisti recentemente um documentário de um caso de uma pastora que era deputada federal, e essa pastora ela foi presa por acusada de assassinar o próprio marido. E a igreja dela era uma igreja enorme, que chegou, eu acredito que a 9.000 membros, ok? Só que quando aconteceu tudo isso, a igreja acabou. Eles acabaram vendendo os móveis e os instrumentos da igreja. Por quê? O povo busca Deus, o povo não busca a igreja, o povo não busca placa. Então eu estou aqui falando da palavra do Senhor. Eu estou aqui dizendo o que a Bíblia me diz. Eu estou revelando o que o Espírito Santo me revelou. Eu não estou fazendo um floreio, eu não estou inventando. Aqui está a palavra e aqui está o Espírito Santo. Amém?
Vamos para um texto muito bom. Nós vamos se aprofundar um pouco nesse texto. A palavra de Jesus Cristo nos alertou sobre a astúcia do inimigo. Porque quando a serpente chegou próximo a Eva, ela não teve um discernimento do uso da palavra para poder se livrar daquele dom. Eu me atrevo a dizer que ela talvez não tinha percebido qual que era a intenção daquele ser. Mas já está acontecendo. Primeira Pedro 5:8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resiste-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tende em todo o mundo estarão atravessando os mesmos sofrimentos. Legal esse texto, né? Jesus falou. E aqui eu posso afirmar, Jesus falou. Eu só li o texto. Amém? Vamos lá. Desculpa, irmão, às vezes eu me passo, tá? Vocês vão se acostumar comigo um dia. Ser sensato. Jesus disse, sede sensatos. O que seria uma pessoa sensata? A pessoa sensata é a pessoa que tem ela tem juízo e é equilibrada. É uma pessoa que não faz loucuras na sua vida, que toma decisões que ponham em risco a sua vida. A pessoa equilibrada é aquela pessoa que sabe equilibrar tudo na sua vida. Não excesso de um, excesso de outro. Sabe equilibrar trabalho, família, igreja, estudo. A pessoa sabe tem um equilíbrio em sua vida. É a pessoa que age e pensa com cautela. Você tem cautela no que você vai falar? Você pensa muito bem antes de você falar? Meu primeiro pastor se chama Celso Ribeiro de Souza. Amo a vida dele, foi através dele que eu conheci a palavra, porque eu fui crente durante um tempo e me converti depois durante um outro tempo. Nesse período que eu fui crente, ele ministrou muitas coisas na minha vida que tragam para o dia de hoje. Uma delas é o seguinte: quando você vê um cachorro bravo na rua, você bate o pé para ele, pá! O que ele vai fazer? Ele vai latir e vai ser você. Por quê? Ele é um ser irracional, ele age por instinto. Quando você é confrontado, alguém fala algo para você e você já, em 2 segundos você responde, você não foi sensato porque você não pensou. Você não raciocinou. Quantas vezes você falou algo que você falou assim depois, poxa, eu não devia ter falado aquilo. Você tem que chegar para a pessoa e falar, ele estava nervoso e tal. É isso, irmão. Ser sensato e pensar antes de falar é isso. É isso, é ser uma pessoa equilibrada. É você, a pessoa falar alguma coisa para você e você fazer assim. 8, 9, 10. Então, pessoa, deixa eu te responder. Pensa. Não responda a pessoa de imediato. Pense antes de responder. O bom do WhatsApp é isso, que às vezes a gente vai dar uma resposta escrevendo, e quando está escrevendo, fala, não devia falar isso. Aí você apaga, mas quando você está falando, não dá para apagar. Uma palavra lançada não volta mais. Quando você age, você aprende a tomar providências e provocar uma reação na sua vida. Quando você começar a ter uma vida mais sensata, quando você passar a agir como uma pessoa sensata, isso vai provocar uma reação na sua vida. Quando você se submeter ao processo de raciocínio lógico, porque tudo que a gente faz, você tem que raciocinar, você tem que pensar, você vai começar a exercer uma capacidade de julgamento que determina as suas reflexões na sua vida. Então, quando você passa a ter um raciocínio mais lógico daquilo que você está fazendo, as decisões que você está tendo, isso vai determinar as suas atitudes no futuro. Por exemplo, quando você quer mudar a sua vida, eu quero parar de beber e parar de fumar. Às vezes você nem bagunça e o álcool e o cigarro às vezes não fazem mal, trazem transtornos na sua vida. Eu não estou querendo usar um exemplo pesado de droga, essas coisas. Estou falando assim, algo simples. Sentei ali no final da tarde com meus amigos, estou bebendo, quero parar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar a palavra do Senhor. Porque eu ouvi falar que Deus, quando a gente tem Deus no coração, Deus enche tanto o nosso ser
que a gente não precisa suprir com balada, álcool e droga. Então eu vou atrás disso aí. Você começou a tomar uma providência. Aí você chega lá num ambiente santo, uma igreja, e começa a se submeter ao processo dessa igreja, a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, e isso vai começar a determinar as suas atitudes e ser uma pessoa sensata. Olha o texto lá. Ó. Sede sensatos. E outra tradução diz assim, sede sóbrios. É a pessoa que não se encontra sob o efeito de entorpecente, né? É a pessoa que está com o seu raciocínio em dia. Então, irmão, vamos ser sensatos? Vamos buscar ser sensato na palavra de Deus? A palavra de Deus está aí, ó, tem várias igrejas abertas aí. Eu não estou pregando a igreja, eu nem falei da minha igreja ainda. Mas eu estou aqui falando da palavra de Deus, ela está diante de você, ela clama, a sabedoria clama por você. Ser vigilante, não só ser sensato, mas ser vigilante também. Vamos lá. Vigilante é a pessoa que permanece atenta, que vive com cuidado e com cautela. De novo a palavra cautela. É uma pessoa precavida que zela pela sua vida espiritual e sua santidade. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão que envolve meu trabalho. Às vezes eu tenho que fazer algo que sai do estatuto da empresa que eu trabalho. Mas aí eu tenho que pensar, isso vai prejudicar alguém? Isso vai trazer danos para mim, para minha pessoa, para minha moral, para o meu nome? Não? Então beleza. Agora, isso vai causar um dano, isso vai sujar, isso vai transformar minha vida, vai me sujar, meu nome, minha moral? Não, a gente precisa disso aqui, ó. O ladrão veio para roubar e destruir. Ele vai roubar a sua moral e destruir o seu nome. Se você não for uma pessoa sensata, não agir com cautela e não zelar pela sua vida espiritual. Porque o diabo é meu inimigo. O diabo é inimigo. Tem seitas satânicas aí dizendo que o diabo te dá benefícios, ele é bom porque ele trouxe o conhecimento para o homem. Não, ele é seu inimigo. Porque o diabo, ele se encontra em oposição e milita no campo contrário. Ou seja, eu quero a salvação, ele quer a minha condenação. Ele é inimigo porque ele vai contra aquilo que você... Quando você quer melhorar, quando você quer ir diante do Senhor, quando você quer se aproximar de Deus, ele é seu inimigo. Ele vai contra isso. Porque ele sabe que somente o pecado que nos afasta de Deus. Então ele vai traçar um caminho para que você peque, para que você erre, para que você se afaste de Deus. O diabo também se mostra hostil. Ele vai procurar te destruir na primeira brecha que você der. Primeira vacilada que você der, ele vai destruir. Vai começar pelo seu nome, pela sua moral. Entendeu? Depois ele vai começar pela sua vida. Porque ele se mostra ser maior do que realmente é. Você sabia que nós damos muita moral pro diabo, né? Tá certo que a gente não pode brincar. Eu piso na cabeça da serpente. Irmão, não faz isso. Seja sensato, seja vigilante. O diabo é astuto e tem tempo. Ok? Mas ele ruge como um leão. Ó. Anda ao redor como um leão. Ele não é um leão. Ele é uma serpente com a cabeça esmagada. Condenado. O verdadeiro leão se chama Jesus Cristo. Apocalipse 5, 4 e 5. Leão da tribo de Judá. E eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões consolou-me afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Irmão, sem a sabedoria de Jesus Cristo, você vai cair nas ciladas de Satanás. Sem a sabedoria e o discernimento do conhecimento da palavra de Deus, o astuto vai te derrubar. Então permaneça no Senhor, sede sensatos. Porque Jesus disse, ele, seja sensato, seja vigilante. Mas também ele disse, resiste-lhe, resistir, permanecendo na fé. Conservar-se firme e não ceder na primeira ameaça. O Senhor Jesus nos deixa bem claro que vai ter o confronto.
vai ter a ameaça, vai ter a investida, mas você precisa estar firme na sua fé em Cristo, pois não é pela sua força que você vai vencer, mas pelo poder de Deus na sua vida. Porque a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e provar aquilo que não podemos ver. Ter fé é acreditar que Deus está na sua vida, que Jesus Cristo está se fazendo presente na sua vida. E às vezes, irmão, estamos falando aqui de ser vigilante para evitar o ataque, mas numa situação dessa, às vezes o diabo já até te atacou. Até você já está até com um problema aí, talvez você já está até passando por uma luta, está aí já passando por uma prova, querendo desistir, querendo terminar. Mas, irmão, tenha fé, porque a fé é a certeza que você vai passar, é a certeza que você vai conseguir vencer. É a prova daquilo que você não pode ver. Às vezes você não vê Deus agindo, às vezes você não ouve a palavra do Senhor, mas acredite, se você é uma pessoa sensata, vigilante, que ouve e tem a sabedoria de Deus na sua vida, Deus está agindo, Deus está fazendo, então creia, irmão. Eu estou passando por isso, eu estou tendo crises de fé recentemente, descobri que eu estou tendo crises de ansiedade, eu tive que ser medicado esses dias e eu já comecei a repreender isso. Eu falei, que é isso? Não, eu tenho fé, eu creio que Deus existe, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que eu busco a salvação através da palavra do Senhor. Então eu tenho que começar a lutar contra a minha própria carne. Porque a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé, irmão, é a forma... A fé torna o cristão mais forte. E sem ela você não vai se mostrar frouxo na hora do confronto e cair. Provérbios 24:10. Sem enfraqueces no dia da angústia, a tua força é pequena. A sua força vai ser pequena se você começar a desconfiar da sua fé, deixar de acreditar. Se você deixar de acreditar, a sua força vai ser pequena. Então vai chegar o dia da angústia, vai chegar o confronto com o diabo e você está lá vacilando, irmão. Permaneça sensato, permaneça vigilante. Mas o versículo 9 continua dizendo assim, finalzinho do versículo 9 aqui, ó. Cadê? Versículo 9, continua dizendo que todos nós vamos passar por isso. Saiba de uma coisa muito importante. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um momento de crise, se você está passando por um momento em que você não acredita que Deus está agindo na sua vida, se você caiu no pecado, se você voltou a fazer as práticas que você fazia quando conhecia Jesus, se você está errando e está vacilando, não se desespere. Não tente contra a sua vida. Não faça isso, irmão, porque todos nós somos falhos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou um pecador, você é um pecador, então se você passa por uma dificuldade, eu também passo. Então se você sente uma dor, eu também sinto. Então o que você passa, eu também passo. Então não desista, irmão. E se você ouviu o pecado, se você deu lugar ao pecado na sua vida, busque a Cristo. Vai para a igreja, crente desviado. Tá fumando, tá bebendo, vai para a igreja, vai para o culto. O culto vai te libertar. Tá aí destruindo a sua vida, entristecendo a sua família. Nunca ouviu como pode fazer para melhorar? A palavra de Deus vai te melhorar. Senhor Jesus Cristo vai te melhorar. 1 João 2, 1 e 2. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Ok? Se você pecou, se você errou e está querendo voltar para os pés do Senhor, continue buscando, pois Jesus Cristo é o seu advogado. Mas se você está fraco e você acha que não tem forças, procure ajuda, irmão. Procure ajuda, procure ajuda. Ninguém pode viver isolado. Todos precisamos de família, amigos e companheiro.
Salmo 133, 1. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Ok? Então busque a ajuda de alguém. A união é uma bênção de Deus. Vai naquele irmão que você conhece, vai naquele irmão que você confia. Fala, ô cara, tô passando por uma dificuldade aí, me dá uma força. Esse cara não poder te ajudar, ele vai achar alguém que te ajude. Pede oração, faça, ô pessoal, ora por mim aí, ó, tô passando uma fase aqui, eu quero que orem por mim. A união é uma bênção de Deus. Quem aceita Jesus como Senhor Salvador, se une a Deus. Então, se você quer se unir a Jesus e a Deus, você tem que começar a se unir com seus irmãos. Como é que você pode amar a Deus que não vê e odeia o seu irmão que você vê? João 17, 20, 21 diz assim: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Espera aí, irmãos. Apertei um botão aqui, voltou tudo. Amém. Vou voltar lá. Ó. João 17, 20, 21. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Jesus está falando assim, eu estou orando para que esse povo se una em um só, porque Deus, o Senhor está em mim e eu estou em ti, como tu estás em mim. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a união, a comunhão, a comunidade que você vive é uma prova de que Deus está vivo. Porque Jesus viveu em comunhão com Deus e agora nós vivemos em comunhão com o Espírito Santo. E se nós queremos viver em comunhão, não tenhamos medo de pedir ajuda. Pequei, estou aqui, ó, pequei. Pastor, líder, amigo, ó, pequei. Lembre-se, não busque o conselho dos ímpios e não pratique, não haja como os pecadores, mas haja como uma pessoa sensata e vigilante, buscando a presença de Deus. Todos que amam a Deus são nossos irmãos e precisamos aprender a viver em união. Se você não quer conviver comigo aqui, amém. Nós vamos conviver junto no céu e na eternidade. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém! Já entendemos o que é não ouvir o conselho dos ímpios, não se influenciar pelos pecadores. E agora vamos para o terceiro conselho do Senhor. Não se assente na reunião dos zombadores, ou escarnecedores, em algumas versões. Zombador e escarnecedor são pessoas que não têm respeito e que falam coisas maliciosas. A pessoa que não tem reverência por Deus é a pessoa que não respeita o Senhor. É aquela pessoa que tenta ridicularizar e demonstra desprezo por quem acredita na palavra do Senhor. A pessoa que tem preconceito do cristão e acha que a pessoa, por aceitar Jesus em sua vida, é uma pessoa menor que ele. Ele acredita fielmente que por eles ter um pouco mais de conhecimento que nós, às vezes a pessoa é formada, um professor de faculdade. Você não vai achar um professor de faculdade ou de universidade crente. E ele vai olhar para mim, um cristão, um cara que estudou a semana inteira a Bíblia para gravar um vídeo para o YouTube e que cresceu em conhecimento nesse tema buscando a Deus. Ele me acha ridículo. Ele acha que eu sou... Ele me ridiculariza. Por quê? Porque ele não tem reverência pelo que é santo e ele é um escarnecedor. Então é esse tipo de pessoa que eu não vou me sentar com ele. Você crente, nunca teve um amigo de infância que chegou para você chapado e olhou para você e falou assim: e aí, irmão, pai do Senhor? Não? Eu tenho, até hoje. Eu tenho 18 anos, agora 15 de novembro, faz
15 de novembro de 2023, faz 18 anos que eu fui batizado nas águas, né? E até hoje tem pessoas que dizem ironias a respeito de eu ter me tornado cristão. Eu chego a acreditar que tem pessoas que preferiam que eu continuasse na igreja católica, mesmo eu estando viciado em álcool e drogas. É forte isso, irmãos. Por quê? Porque eles são os zombadores, eles são os escarnecedores. É aquela pessoa que tenta ridicularizar e demonstra desprezo, porque ele acredita em quem acredita na palavra do Senhor. O que eu entendo pelo escarnecedor? O que o Senhor me mostrou? O escarnecedor é uma pessoa que tem uma atitude condenada não só por Deus, mas pelas outras pessoas que veem isso. Provérbios 24, 9 diz assim: a íntegra do perverso é pecado, e o escarnecedor é detestado por todas as pessoas. Porque às vezes você busca a Deus, mas você não se entregou a Deus ainda. Você só tem aquele básico, né? Acredito em Deus e quero que Deus age na minha vida. Começa por aí, amém? Você está no caminho certo. Então você vê que chega um cara e começa a zombar de um crente. Aquela pessoa que prega na sua igreja. Aquela pessoa que te manda versículo. Esses dias uma pessoa me pegou pesado comigo, disse que eu não podia julgar o Lula porque eu sou evangélico. E eu tive que responder ela, falei, não, minha querida, eu não estou julgando. Eu estou expondo quem julgou. Quem julgou foram os juízes. Eu não julguei ele. Quem julgou foram os juízes. A lei do homem julgou ele. Entendeu? E aí eu postei no meu status, isolei o nome da pessoa para não expor ela, né? Só o trecho que ela mandou para mim ali, em ironia, né? Que eu dei risada. Mas as pessoas que viram o meu status e me conhecem, porque tem uma diferença entre saber quem é e conhecer. Eu sabia quem era Cristo até me converter, e hoje eu conheço Cristo. Então, às vezes você sabe quem eu sou, Celso Rodrigues, que trabalha no Correios. Mas você não me conhece, você não sabe quem é minha mãe, quem é minha esposa, onde eu moro, que time eu torço. Conhecer é ter um aprofundamento. Então, as pessoas que me conhecem e viram meu status, elas se ofenderam por mim. Nossa, que pessoa ridícula, né? Porque é o texto que está aqui, ó. O escarnecedor é detestado por todas as pessoas. A pessoa quis me zombar, falando assim que não podia julgar porque eu era crente. Mas as pessoas que viram isso condenaram a atitude dela. Mas amém, eu oro pela vida dela. E legal a resposta que eu dei para ela. Eu falei assim, não é Bolsonaro ou Lula que vai me impedir de orar por você. Entendeu? Eu não fui com ignorância, eu fui com sabedoria divina. Lembra lá do conselho dos ímpios? Eu busquei sabedoria divina. Eu falei, Deus, eu quero dar uma resposta para essa mulher que não ofenda ela. Questão de partido político, né? Cada um decide o que quer. Então eu falei para ela, não é Lula ou Bolsonaro que vai me impedir de orar por você. Eu quebrei aquela pessoa. Ela se desculpou e amém. Ela tem a vida dela, tem a minha dela. O escarnecedor, além de ser a pessoa que tenta ridicularizar, é a pessoa que vai contra a lei do Senhor. Se Deus diz não faz, ele fala, eu vou fazer. Ele é um escarnecedor, ele é um zombador. Ele vai zombar porque ele não acredita. Mas amém. E ele vai contrário à lei do Senhor, porque no versículo 2 do Salmo 1 que a gente leu, tem essa questão, né? Não siga os conselhos, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então o escarnecedor, ele não tem satisfação na lei do Senhor. Ele tem satisfação em zombar da pessoa. E isso causa dor em quem é alvo da zombaria. Jó 16:20 diz assim, os meus próprios amigos zombam do meu estado, e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó está dizendo, gente, vocês estão tirando onda com a minha cara aí, isso está me machucando, isso está me causando dor. E isso acontece, irmão. E a pessoa que faz essa prática, ela está fazendo um plantio maligno. Que às vezes a gente até dá um sorrisinho de canto de boca, né? Aquele humorzinho negro. O humor negro é a forma que a gente se refere à escuridão, não à pessoa preta. O humor nonsense. A gente às vezes ouve sim, dá um sorrisinho de canto de boca e fala, putz, isso é errado, cara, mas, né? Mas quem recebeu aquilo não gostou. E a pessoa que está fazendo isso, ela está fazendo um plantio, ela está plantando isso. E ela vai ter uma colheita que ela não quer.
Voltando, Jó 16, 20. 1 Coríntios 3, 18 ao 20. Não. Isso. Provérbios 3, 14. Eu não... Irmãos, eu coloquei aqui no esboço o provérbio, mas não coloquei no slide, tá? Mas vamos lá, vou ler para você. Deus zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então a pessoa que vive nessa prática de zombaria, a pessoa que está fazendo essa prática, ele vai colher, irmão. Ele vai ter um fruto que ele não quer colher e você vai ter que orar pela vida dele para que ele passe por isso. Para que Deus se revele na vida dele, ele possa aceitar Jesus Cristo. Você não pode torcer pelo mal dele, você tem que torcer para que ele aceite Jesus e transforme a sua vida. A pessoa que é escarnecedora, ela zomba do que é santo, enquanto você tem respeito e reverência para a glória do Senhor, ele acha que você é motivo de zombaria. Isso eu já falei. Eles se acham sábios. Eles acham que são maiores do que nós, que creem em Deus. Não, eles são orgulhosos e acreditam ser autossuficientes. Mas todo conhecimento é apenas um motivo de loucura para o Senhor. Nós já lemos esse texto, nós vamos ler novamente, né? Que ninguém se iluda. Qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões do nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura para os olhos de Deus. Então o escarnecedor, ele usa a sabedoria do mundo para julgar você, que é crente, para você julgar você, que é cristão, mas isso para Deus é loucura. Está escrito, ele apanhará os sábios nas suas próprias artimanhas. Amém? Finalzinho do versículo 20. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Elucubrações é um trabalho intelectual, um trabalho manual, em horas que se deviam dedicar ao repouso. Então, a pessoa se dedica a buscar o conhecimento, a sabedoria do mundo. Nossa, eu sei quantos quilômetros tem daqui em Júpiter! Mas isso é loucura, isso não tem funcionalidade nenhuma na sua vida. Mais ideal é você buscar a sabedoria plena do Senhor, né, onde você não ouve o conselho dos sábios, onde você não se induz pela conduta dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores. Você já ouviu falar quem é os escarnecedores? Então procure não sentar-se à roda dessas pessoas. Mas o primeiro passo é não ouvir, ok? Então, estes são os 3 conselhos que Deus deu para você ser feliz, né? Lá no Salmo 1 ele falou: bem-aventurado aquele que vive... Peraí, deixa eu voltar o texto aqui. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Então esses são os 3 conselhos que Deus te dá para a sua vida, para que você seja uma pessoa feliz. Amém? Mas como eu faço para não ouvir o conselho dos ímpios? Ouve a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Como eu faço para não se deter na conduta dos pecadores? Seja alerta, seja vigilante. Como eu faço para não se assentar na roda dos escarnecedores? Não se misture, ok? Só existe uma forma de vencermos tudo isso e colocar esses conselhos em prática na nossa vida. Só existe uma maneira que você consiga fazer com que esses conselhos que Deus te deu sejam uma realidade na sua vida. Aí está. Versículo 2. Ao contrário, você não ouve o conselho dos ímpios, você não tem a prática dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, porque agora vem a prática que te leva à felicidade. Sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite, de dia e de noite. Estar pleno, olha a força dessa palavra, é estar completo e inteiro, sem falta, sem mágoas. É estar e se mostrar cheio e repleto. Nós só somos conseguir atingir esse patamar de ser pleno na presença do Senhor.
Você não vai conseguir ser uma pessoa plena, satisfeita com as coisas do mundo. Você não vai conseguir ser pleno e satisfeito com as coisas da sua carne. Você só vai conseguir ser pleno e completo. Eu dei o exemplo há pouco tempo atrás, assim, você se enche tanto de Deus no Espírito Santo que não tem espaço para as coisas da carne. 1 Pedro 5, 10 e 11 diz assim: Ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Jesus Cristo, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Olha lá, quem vai determinar, quem vai restaurar? Deus, o Deus de toda graça. O que Deus fez? Te convocou. Como? Através de Jesus Cristo. Logo depois de ter sofrido por um curto tempo, ele restaurará aquilo que o diabo destruiu na sua vida e confirmará, conceder força para que você... Porque lembra que a batalha é constante? Todo mundo vai passar pela batalha e todo dia vai ter a batalha contra o pecado? Pois é em Jesus Cristo que você tem a força e o firme alicerce. A ele, portanto, seja o pleno domínio. Somente em Cristo, somente diante do Senhor que você vai ter força, que você vai restaurar a sua vida e vai ter força para lutar contra o pecado. E a gente só vai conseguir estar na presença do Senhor quando a gente tiver prazer em sua palavra, quando tivermos satisfação e empenho em meditar na palavra. Porque é somente meditando na palavra é que nós descobrimos qual é o verdadeiro caminho, qual é a verdade e qual é o caminho para, primeiramente, sermos felizes aqui na terra, mas com aflições momentâneas, completos e inteiros, plenos, mas com batalhas diárias que nos levam à salvação. Você está entendendo? Você vai viver feliz, mas você vai ter aflições momentâneas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus alertou. Você vai ter... você vai ser feliz seguindo os conselhos lá do Salmo 1, mas você vai ter batalhas diárias que nos levam à salvação. E tudo isso nos leva à salvação. Amém? A única forma para você conseguir isso é entregando a sua vida a Jesus Cristo. Porque somente a verdade vai poder te libertar. João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Você está querendo se livrar desse pecado, desse mal que você vem causando na sua vida, nas pessoas ao seu redor? Você quer se livrar dessa imagem que criaram de você? Somente Jesus vai te livrar. Mas que verdade é essa? Que verdade é essa que liberta? A palavra de Deus. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a verdade, a palavra de Deus. É isso que vai te libertar, é isso que vai te transformar, é isso que vai te impedir de ouvir o conselho dos ímpios, é isso que vai te impedir de se conduzir pelos pecadores, e é isso que vai te impedir de se assentar na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus. Que palavra é essa que nos livra dos nossos pecados? Jesus Cristo. No princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, somente em Jesus Cristo, somente através da palavra é que eu, você e todos nós vamos conseguir nos livrar das artimanhas do diabo, que é nosso inimigo, e nós vamos conseguir ter uma vida plena e feliz diante do Senhor. Em nome de Jesus, que a sua vida seja abençoada, que a sua vida seja restaurada, que o nome do Senhor Jesus seja agora algo constante na sua boca, que você possa clamar cada dia, todo dia na presença do Senhor, que você possa entender o que é o discernimento e a sabedoria de Deus na sua vida, para que você se afaste dos ímpios, se afaste do pecado, se afaste dos escarnecedores
e passa a viver tendo plena satisfação na palavra de Deus, sendo salvo, sendo restaurado e levando cada vez mais a presença de Deus em sua vida. Eu agradeço você por ter chegado até aqui. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Esse é um trabalho que está começando agora, mas vai se estender por muito tempo e tem mais coisas chegando, irmãos. Então eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe em nome de Jesus.